esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Jesus está voltando, vamos falar a todos. Enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus
Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. É muito bom ver os irmãos aqui nessa noite. Agradeço ao Espírito Santo por ter trazido cada um aqui. E agradeço àqueles que oraram pelo Nelson. Ele está melhor, graças a Deus. Está viajando e está retornando da viagem. Então, que Deus abençoe e que ele volte em segurança. E que Deus abençoe cada um nessa noite. Vamos iniciar o culto com o hino 201, Dia a Dia. Aqueles que puderem se ajoelhar para falar com Deus. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pelo início dessa semana. Obrigada por o Senhor ter cuidado tão bem de nós.
Obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas todos os dias. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus de amor, de cuidado. O Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor é o nosso Deus querido. Senhor, meu Deus, eu agradeço por todas as bênçãos. E te peço pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor possa estar com eles nesse momento e, se possível, curá-los. Esteja também com aqueles que padecem de necessidades, que o Senhor possa pagar suas contas e não deixar que nada falte na casa deles. Cuida deles, Pai, e proveja o sustento e tudo o que precisarem. Querido Deus, também peço por aqueles que estão passando por lutas na família, que o Senhor os ajude. Ajude, Senhor, cada família aqui representada e aqueles que estão nos assistindo também. Cuida, Senhor, precisamos sempre dos seus cuidados. Precisamos sempre de Ti na nossa vida. Querido Deus, agora nós teremos a oportunidade de adorá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor receba cada centavo como se fosse um cheiro suave no seu altar. Que o Senhor receba, Pai, porque é dado com amor. Querido Deus, desde já recebo o culto, que é em adoração a Ti. Também receba os louvores e receba tudo o que temos para Ti, porque não é perfeito, mas é do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos da tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Tiaguinho, o ave... Isso aí, amiguinho Sol. Valeu! Tem um amiguinho que eu vou falar agora que nós não vemos. E por isso, talvez, não sabemos da sua importância. O que seria de todos os seres vivos se não fosse esse amiguinho que vou te apresentar? Satire. É um ar. Ei, amiguinho, diga a eles quem você é e por que você é tão importante. Sem mim, as pessoas não vivem. E sou eu que deixo a casa com um cheiro bom. Sabe por quê? Porque eu sou um gênio. Correndo livre, leve e solto. Que alívio, que conforto.
conforto. Eu sou o ar puro e levo a vida para todo que respira. Sou ar, sou ar, sou ar. Aos seus pulmões eu sou um gênio, sou o gênio do oxigênio. Suas células me agradecem, pois eu sou o que elas merecem. Sou ar, sou ar, sou ar, sou ar. O que seria de nós se não tivéssemos o ar puro para respirar? Temos que deixar a janela do nosso quarto aberta todo dia. Uma pessoa pode sobreviver vários dias sem comida, uns poucos dias sem água, mas somente alguns poucos minutos sem ar. O amiguinho ar é essencial para o sustento da vida. O ar que respiramos contém oxigênio. Faça exercícios ao ar livre. Isto fortalecerá seus músculos respiratórios e aumentará sua capacidade pulmonar. Bom para respirar o ar puro. Ajude a cuidar das plantas e das árvores de sua casa e do bairro onde você mora. Elas removem muitos poluentes do ar e trocam dióxido de carbono pelo oxigênio. Um dos piores inimigos da boa respiração é o cigarro. A fumaça dele faz mal até para quem não fuma. Então, vamos cuidar bem da nossa saúde. Vamos respirar fundo, galerinha! Tem mais alguma dica para respirarmos melhor? Deixe as janelas da sua casa sempre abertas. Aí eu vou poder entrar e fazer o meu serviço. É isso aí, amiguinho. Valeu! Chegou! Agora eu quero convidar a pregadora dessa noite. A pregadora dessa noite é a minha cunhada, a irmã do Nelson. Seja bem-vinda, Sandra, a trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor possa usá-la mais uma vez. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a todos que, no meio de tanto choque térmico, resolveram sair de casa para estar presentes aqui hoje. É tanto calor, tanto frio, né? Agradeço também a todos que estão assistindo pela internet ou que vão assistir ainda um dia. Que Deus abençoe a todos. O Nelson me chamou aqui para conversar com vocês sobre uma passagem bíblica. E apesar de eu não ter toda a eloquência do meu irmãozinho, eu vou tentar conversar com vocês sobre uma parte que Deus tocou meu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Encontraram? Vamos fazer uma oração. Eu vou aproveitar, irmãos, para orar pela minha cunhada, Fabiana, que está internada. E vou aproveitar também para orar pela Meire São Romão, que eu acho que todos conhecem aqui. Tá bom? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos muito por estarmos aqui, presentes na tua casa, com vida e com saúde. Te pedimos que o Senhor cure, que o Senhor salve a Fabiana, a Meire e todos que estão passando por dificuldades na sua saúde, por doenças e por necessidades.
Cuida, Senhor, dos pedidos que estão nos corações de todos os irmãos e faça a tua boa vontade, Pai. Te pedimos o teu Santo Espírito para que eu possa transmitir a tua mensagem e que os irmãos possam recebê-la no seu coração. Por Jesus, amém. E Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 a 20, fala: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abrão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deus nos convida a escolher pela vida, né? Eu não sei se os irmãos já pensaram nisso, mas vocês têm ideia mais ou menos de quantas escolhas nós fazemos por dia? Um jornal nos Estados Unidos resolveu fazer essa conta estranha, né? E chegaram à conclusão de que por dia nós fazemos 35 mil escolhas. Que horas eu acordo, que roupa eu ponho, o que eu vou comer, como que eu vou pentear meu cabelo. 35 mil escolhas. Uma vez eu ouvi de um pastor e eu fiquei meio chocada de pensar. Ele falou assim: Deus pode tudo, Deus é onipotente, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. E eu pensei, nossa, mas o que Deus não pode fazer? E esse pastor falou assim: Deus não pode interferir nas nossas escolhas. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, porque Deus não criou robôs, criou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele nos deu inteligência para fazermos as escolhas certas. Então, na infância, né, na primeira infância, quando as crianças são pequenininhas, quem faz as escolhas por elas são os pais. Escolhe que roupa vestir, escolhe o que vai dar de comer, não é verdade? E a gente tem que ficar com os 3 olhos em cima dos filhos para que eles não se machuquem, né? Para que não enfiem um feijão no ouvido, para que não engula uma moedinha, né? Os pais têm aquela missão de proteger os filhos, de colocar regras, de impor limites. E conforme as crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes, elas já querem ter liberdade. Não, eu já estou grande, eu quero escolher minha roupa, quero escolher a música que eu vou ouvir. Eu entrei na igreja com 15 anos, irmãos, e quando eu estava na sala dos adolescentes, tinha um professor que ele, independente de qual era o verso, qual era o texto da Bíblia que a gente estava estudando, ele sempre falava sobre as escolhas essenciais da vida. Ele falava que as nossas escolhas principais da vida são: qual religião nós vamos seguir? Nós vamos seguir a Deus? Nós vamos obedecer a tua palavra? Essa é a primeira escolha que a gente tem que fazer na vida, porque ela vai refletir em todas as outras. A segunda escolha é: qual profissão eu vou seguir? O que eu vou estudar? No que eu vou trabalhar? A terceira é: onde eu vou morar? Vou morar na cidade que eu nasci? Vou mudar de estado? Vou mudar de país? E a última é: com quem eu vou me casar? E essa é uma escolha muito importante, porque quando você se casa com uma pessoa, você se casa com todas as escolhas que ela já fez e todas as escolhas que ela vai fazer depois de casado com você. Então, isso afeta muito sua vida, né? A gente tem que tentar escolher o certo. E tem pessoas que pensam assim: nossa, mas uma adolescente de 14 anos já tem que fazer tanta escolha na vida? Tem. Na adolescência, já é a hora de você começar a fazer seu projeto de vida. Hoje, em certas escolas estaduais, eles já têm essa matéria, o projeto de vida, onde a criança já pensa o que ela vai querer ser, qual a profissão que ela vai querer ter, e tudo o que ela precisa estudar para conseguir chegar naquilo. E também, se a criança ou adolescente não faz certas escolhas, ela corre o risco de antecipar momentos da vida. Por exemplo, se uma adolescente não decide que ela vai iniciar a vida sexual dela só depois do casamento, depois que ela já tiver escolhido a profissão, que ela já tiver um trabalho, corre o risco dela ficar, por exemplo, ser mãe na adolescente e outros problemas. Então, a gente sempre tem que tomar as decisões e o quanto antes, até na adolescência, a gente já tem que pensar no que a gente quer para a nossa vida. Tem uma frase que todos devem conhecer, que fala que nós colhemos o que
plantamos, né? Isso quer dizer que toda escolha tem uma consequência. Recentemente eu fui para São Paulo e eu fiquei chocada de ver a quantidade exorbitante de moradores de rua e usuários de drogas que tem lá em São Paulo, sabe? São famílias inteiras morando em barracas, são pessoas numa situação terrível, que não parecem seres humanos. Sorocaba também está ficando difícil, mas São Paulo, capital, está ficando... Dá até uma depressão de ver aquelas pessoas naquela situação. E toda vez que eu vejo uma pessoa assim, eu fico me perguntando que escolhas levaram ela nesse ponto, sabe? O que fez ela, que escolha, o que ela resolveu experimentar, o que ela resolveu seguir ou deixar de seguir para chegar nesse ponto? Ou será que foi uma doença? Ou será que foi um abandono da família? Seria muito interessante se a gente pudesse, ao fazer uma escolha, já ver o resultado que aquilo ia dar. E tem coisas hoje em dia que mostram bem claramente. Por exemplo, eu não sei se os irmãos já viram um maço de cigarro. Eu tenho uma chefe minha que ela fuma. E é triste de ver assim na mesa dela o maço de cigarro. E quando você vira, tem fotos bem chocantes do que pode acontecer se você fumar. E são fotos assim, sabe? Crianças abortadas, pessoas sem nariz, todos os tipos de câncer. E você pensa, nossa, mesmo assim a pessoa continua fumando. Por quê? Porque depois que virou um vício fica complicado, né, irmãos? Mas vocês pensam assim, nossa, mas por que você está falando isso para a gente não fuma, não bebe. Mas e os outros vícios, que são os vícios que a gente acaba acariciando? Por exemplo, além das orientações que a gente tem de Ellen White, a ciência nunca foi tão clara, e independente da indústria alimentícia, ela nunca foi tão clara em falar que o açúcar vicia mais que a cocaína. E o açúcar, além de diabetes, causa câncer. Então, quando você planta comer açúcar loucamente, o que você pode colher no futuro? Não é fácil, né, irmãos? A gente tem que ver cada detalhe, né? É complicado. Mas podemos ter sempre a ajuda de Deus. Então, eu trouxe algumas dicas que a gente pode usar para fazer as escolhas certas na vida. A primeira dica, os irmãos podem ler depois em casa, em Isaías 41:13. É a oração. Lá fala, eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Como criancinhas, né? Quando a gente é pai, a gente segura a criança pela mão para não tropeçar, para não se perder, para não ser atropelada. E Deus dá para a gente essa possibilidade de nos tomar pela mão para a gente não cair, para nos ajudar em tudo o que a gente precisa, inclusive para tomar as decisões certas. Quando eu saí da 8ª série, na época, eu queria muito trabalhar, queria muito fazer um curso técnico, um colegial técnico. Então, o que eu fiz? Eu prestei o vestibulinho na época, né? E eu prestei 2 vestibulinhos. Para o Cefam, na época, que era o magistério, que você passava o dia inteiro na escola, ganhava um salário mínimo para estudar, para ser professora. E prestei vestibulinho para alimentos no Rubens de Faria, porque minha mãe falou para eu prestar lá, porque era pertinho de casa. Ficava 2 quarteirões de casa, eu podia ir e voltar a pé. E como católica praticante, eu ia na missa e eu pedia para Deus assim, Senhor, me faz passar naquele que vai ser bom para mim, me faz passar naquela escola que vai dar tudo certo para mim, Senhor. E é isso que eu rezava para Deus. E quando foi minha surpresa, quando eu passei nas 2 escolas, e eu falei, e agora? O que eu vou escolher? E eu tentei abraçar tudo. Eu falei, não, vou ficar a manhã inteira no Cefam fazendo magistério e de noite eu vou para o Rubens. Só que, como o Rubens começou antes do Cefam, eu não gostei nada da experiência de estudar de noite. Eu tinha que passar ali pela rodoviária, 11 horas da noite, com 14 anos de idade. Apesar de, naquela época, não ser como é hoje, eu não gostei muito da experiência. Daí eu recebi a visita de uma tia minha, que era professora e se formou como professora, e ela falou assim, Mara, ela me chama de Mara, né? Se eu fosse você, eu não fazia magistério. É uma profissão bonita, tudo, mas não é muito valorizado e você vai sofrer tanto. E ela começou a me contar as experiências que ela tinha como professora do magistério na zona norte da cidade e os problemas. Eu falei, nossa, tia, sério, é tudo isso? E eu senti como se fosse Deus falando comigo, me dirigindo. Então, o que eu fiz? Eu fui no Cefam, desisti da minha vaga e comecei a estudar só no Rubens de Faria. Mudei meu curso para o período da manhã
E lá eu conheci o professor Hugo Polo, que vocês devem conhecer. Um professor de biologia muito respeitado e um missionário que sempre que tinha oportunidade ele falava sobre Deus para os alunos. E uma vez por ano ele convidava os alunos para fazer o curso do Apocalipse. E eu, muito católica, pensava assim, bom, na igreja católica a gente quase não ouve falar nada do Apocalipse, quer saber, eu vou fazer esse curso. E fiz a escolha de fazer o curso na igreja central. E tudo que eu aprendia lá, eu ficava meio assim, assustada, né? Então, o que eu escolhi fazer? Tudo que eu aprendia no curso do Apocalipse, eu chegava em casa e contava para minha mãe, para minha irmã e para o Nelsinho. Falava, olha, gente, o que eu aprendi, olha que coisa, está na Bíblia, a gente nunca leu isso. E qual foi o resultado dessas escolhas que eu fiz? De optar por aquele curso e de optar por fazer o curso do Apocalipse. Hoje, graças a Deus, todos estamos aqui na igreja, né? Minha mãe, minha irmã, nossas famílias, o Nelson, o Malu, todos estamos aqui na igreja adventista. E, fora isso também, o meu cunhado, que também ouviu o convite do professor Hugo Polo no Rubens e também aceitou fazer o curso do Apocalipse, veio para a igreja e trouxe o irmão dele para a igreja. E depois de alguns anos, eu me casei com ele, com o Sid Clay, e hoje a gente tem aí nossas duas sementinhas, aí, o Miguel e a Sofia, que nós decidimos ter 2 filhos também. Então, através de uma decisão, nós depois de um tempo pudemos ver as consequências e as bênçãos de Deus. A segunda dica para fazer uma escolha certa é: escolha sempre o que é certo de acordo com a Bíblia, não com a sua vontade, com o que você acha legal, com o que o mundo acha bom. Isaías 48:18 diz: ah, se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e suas vitórias teriam sido correntes, constantes, tão constantes como as ondas do mar. Então, o que a gente precisa fazer? Só orar, crer em Deus e fazer a vontade dEle. A gente já não está segurando a mão de Deus? Ele já não pega a gente pela mão direita para nos ajudar? Então, aproveita e pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor faria? O que Jesus faria nessa situação? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Pergunta para Deus: está de acordo com a Bíblia aquilo que eu quero fazer ou não está? Né? Além dos 10 mandamentos, que muita gente acha que é uma prisão, mas na verdade é a chave da nossa liberdade, porque se você cumprir a lei que Deus deixou, você vai ter aquela paz de deitar a sua cama no travesseiro de noite e pensar que você está tudo certo com Deus, que Deus está te abençoando. A Bíblia ainda deixa muitas histórias, né? Passagens bíblicas, exemplos. Então, irmãos, a gente não tem que ficar batendo a cabeça. Quando você tem exemplos na Bíblia de histórias que já aconteceram e não deram errada, quando você vê Moisés, por exemplo, fazendo o que fez com Batseba, você não precisa ir lá e fazer a mesma coisa, você já sabe no que vai dar aquilo. Então, são várias histórias que a gente pode aplicar para a nossa vida e evitar erros na nossa vida, porque você já sabe as consequências. A terceira dica é ter a vontade disciplinada. E aí é difícil, não é fácil ter a vontade disciplinada. Em Romanos 12:2, Deus fala: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. A Bíblia fala que a mente é o leme do nosso corpo. Se a gente for urbanizar essa frase, a gente falaria: a mente é o volante da nossa vida. A nossa mente, a nossa cabeça nos leva para o lado certo ou para o lado errado. Então, muitas vezes a gente fala: ai, que vontade de fazer tal coisa. É uma coisa da mente, do sentimento, mas você não pensa com razão. Ai, como eu me sinto bem quando eu vou no shopping, gasto um monte de dinheiro, mas não para pensar que depois você vai ter que pagar, né, a fatura do cartão. Você não usa a razão, você deixa a sua emoção te levar para umas consequências que depois não vão ser boas, né? Então, a nossa oração ao fazer uma escolha é: isso é bom, é perfeito, é agradável para Deus? E a última dica é: não haja por impulso.
Nós vivemos numa sociedade totalmente automática. É só dar um clique, é só deslizar a tela. Eu não sei o significado dessa palavra, eu vou lá e pergunto para o Google fala para mim. Eu estou com fome, eu vou no fast food, em 5 minutos a comida já está no meu colo. É tudo muito automático. Mas na hora de fazer escolhas, a gente não pode agir no piloto automático. A gente tem que parar, respirar. Eu estava vendo esses dias de um divórcio que aconteceu em 2 horas. O casamento que menos durou 2 horas. Uma cerimônia, gastaram com o casamento, com a roupa, com a festa. Do nada, a noiva se desequilibra, cai no chão. E o noivo, ao invés de ir lá, né, pelo menos no início do casamento, os maridos são românticos, né, irmãs? Mas não, ele chegou lá e falou para o amigo, nossa, que tonta, como que ela pode cair desse jeito? Olha o que ela fez no vestido. E uma pessoa que escutou o marido falando aquilo, foi lá e falou para a noiva. E a noiva falou, não vou ficar casada com esse homem. Chamou o juiz de paz, que ainda estava lá no casamento, e desfez o casamento. Em 2 horas. Então, tem certas palavras que não podem nem ser pronunciadas na nossa casa. Divórcio, separação. Para, respira, dorme, ora. No outro dia, você vai e conversa com calma. Se é realmente isso que tem que acontecer ou não. Ore, peça ajuda para Deus, para fazer a escolha dele. E uma coisa que eu gosto de fazer são exercícios de abstração. Deus nos deu a capacidade de raciocínio, de escolha, e nos deu também a imaginação. Então, quando você for fazer uma escolha, imagine como que vai ser. Por exemplo, eu vou fazer o vestibular para tal curso. Será que se eu ficar sentada assistindo todas as séries da Netflix ou vendo todos os stories do Facebook ou do não sei o quê, ao invés de estudar, será que eu consigo passar? Ou será que se eu acordar 2 horas antes, orar, pedir para Deus me iluminar, estudar 2 horas por dia, será que a minha chance não vai ser maior? Será que se eu me separar da minha mulher para ficar com aquela outra mulher? Imagine além, imagine você se separando, imagine a atitude dos seus filhos, imagine os problemas psicológicos, imagine a outra mulher, depois de um tempo, ficando tão chata quanto a sua mulher é hoje. Imagina tudo. Daí depois você pensa, será que vale a pena? Esses dias eu ouvi uma história que eu fiquei muito chocada também, de uma moça, uma jovem de 15 anos de idade. Essa moça, ela estava falando no telefone com a mãe, estava com o pai no apartamento, conversando com a mãe no telefone, daí a mãe falou assim, leva o telefone para o seu pai, que eu quero falar com ele. Ela levou para o pai, e o pai, depois que falou com a esposa, desligou o telefone, mas como o telefone estava ali sem senha, ele viu que estava chegando um monte de mensagem do moço que ele nunca tinha visto, e mensagens íntimas e tal. Daí ele perguntou para a filha, você conhece esse moço, né? Quando ela viu que o pai tinha visto todas as mensagens que ela mandava para o namorado, que o pai nem sabia que eles estavam namorando, a atitude delas, irmãos, foi ir para uma janela do apartamento do 15º andar e se jogar. Ela não pensou em nada, ela foi lá, abriu a janela e se jogou. E a queda dela foi amortecida por uma árvore que estava na calçada. Então, ela não morreu, mas ela ficou tetraplégica. E essa moça de 15 anos, depois de muitos exercícios, fisioterapia, hoje ela consegue mexer o dedinho da mão. E ela usa um Xbox, que ela fala que ela não consegue jogar, mas ela consegue digitar algumas coisas no Xbox para fazer um blog sobre um exemplo a não ser seguido. Ela vê o que ela fez com a vida dela. Ela falou que ela só pensou nas consequências quando ela estava na queda, pensou na dor que ela ia sentir, no que ela ia causar para os pais. E isso é um assunto que não é falado, mas quantos adolescentes estão fazendo isso, pulando de janelas, se machucando? Porque não conversam com os pais, porque agem por impulso. Ela fala, eu fiz uma besteirinha, mas olha a consequência dessa besteirinha. Mas tudo bem, a infância fica para trás, a adolescência, as escolhas, já escolhemos o nosso trabalho, já casamos, já estamos na igreja. E depois que a gente entra na fase 200, né, dos 40, 50, a gente começa a olhar para trás e ver as consequências das nossas escolhas, né? E às vezes a gente pode pensar, nossa, o que eu fiz com a minha saúde? Por que eu fui estudar isso, não estudei aquilo? O que aconteceu? Olha, por que eu fui me separar? Né? Então, se vocês chegarem nesse ponto, irmãos, eu quero que vocês lembrem. Cadê?
lembrem desse papelzinho aqui, ó. Isso aqui é um post-it, esse é em formato de seta. O post-it foi criado de um fracasso. A fábrica de colas estava querendo desenvolver uma cola que fosse super forte para os adesivos dela. E gastaram dinheiro, tempo e tecnologia para criar. Só que, ao invés de ficar uma cola forte, ficou uma cola fraquinha, que cola e descola, cola e descola. Mas eles falaram, nossa, foi gasto tanto tempo, vamos tentar vender essa tecnologia para alguém. E eles venderam para uma empresa que criou o post-it. Esses bloquinhos de anotação que você cola, que se gruda lembrete, e se tornou o sucesso de vendas daquela empresa. Então, de uma coisa que pode parecer um fracasso, do resultado de uma escolha que você fez errada no passado, Deus pode pegar o seu fracasso, se você deixar na mão dele, e transformar aquilo numa história de sucesso. Vamos deixar os nossos fracassos nas mãos de Deus, e Ele vai inspirar você, vai me inspirar a fazer algo diferente para mudar aquela realidade. Então, vocês podem me dizer, irmãos, você veio aqui e falou sobre fazer escolhas certas. Então, quer dizer que se eu fizer todas as escolhas certinhas, a minha vida vai ser linda, vai ser 100% segura? E eu falo para vocês, sinceramente, não é uma garantia. Os irmãos que estão acompanhando a lição da Escola Sabatina, que fala sobre os crisóis, e aqui fica o meu convite para que vocês escolham fazer a lição da Escola Sabatina, porque às vezes depois de um tempo na igreja, você pensa, ai que chato, já sei tudo. Não, vocês não sabem tudo, irmãos. É importante fazer a lição. Se não tem dinheiro para comprar, tem no Facebook, tem pelo WhatsApp, tem a lição falada. Não deixem de fazer a lição. Lá está falando sobre os crisóis, sobre as provações da vida, sobre histórias como a de Jó, que escolheu tudo certo, fez tudo certo, tinha a família perfeita, e mesmo assim aconteceu aquela provação na vida dele. Muitas vezes também nós somos afetados pela escolha de outras pessoas. Você foi lá, revisou seu carro para fazer a viagem, está dirigindo no limite certo, e vem uma pessoa que escolheu beber e dirigir e bate no seu carro. Acontece também. E muitas vezes a gente não entende, né? Por que Deus permitiu isso? Eu ouvi recentemente a história de uma irmã da igreja que ela orou muito, orou e jejuou para que ela escolhesse o marido certo, um homem da igreja, um homem bom. E ela escolheu, casou e teve filhos. E depois de um tempo de casamento, ele se tornou extremamente violento com ela, com os filhos. O casamento ficou insustentável, tiveram que se separar. E ela não entende o porquê. Por que uma escolha tão certa no final deu tão errado? Porque o marido dela escolheu fazer o errado. Então, o casamento depende da escolha das duas pessoas. A única garantia que a gente tem, irmãos, é da fé que nós precisamos ter, de que a vontade de Deus para a nossa vida é melhor do que a nossa própria vontade para a nossa vida. Então, se aconteceu alguma coisa que vocês não entendem o porquê nesse momento, fica tranquila em Deus, porque um dia vocês vão saber lá em cima o porquê que aconteceu aquilo. Para finalizar, irmãos, lembrando da história de Salomão, quando Deus apareceu para ele em sonho, ele deixou Salomão escolher qualquer coisa que ele quisesse, né? E vocês lembram que ele escolheu? Sabedoria, né? Escolher sabedoria para governar o povo e para saber a diferença entre o bem e o mal. Conversando sobre isso com meu filho, que tem 14 anos, eu achei muito interessante que ele falou assim, mãe, eu não escolheria isso, eu acho que ele está errado. Eu falei, nossa, mas sabedoria é uma coisa importante, né? Se eu fosse Salomão, eu chegava para Deus e falava assim, me leva para o céu agora. Porque eu já quero garantir que eu quero estar no céu. Por que eu vou querer sabedoria e ficar nesse mundo? Essa é uma escolha, na verdade, que a gente tem que escolher todos os dias, irmãos. Todos os dias a nossa escolha tem que ser, eu quero ir para o céu. Eu escolho ir para o céu. E é essa escolha que tem que nortear todas as outras pequenas escolhas da vida. Não é só, já me batizei, já falei. Não, todo dia você tem que lembrar daquela escolha que você fez. Jesus, ele já morreu por nós. Pela graça de Jesus, nós já estamos salvos. Ele já preparou as moradas para a gente lá no céu. A gente só precisa escolher todos os dias ir para o céu com Ele. Irmãos, eu peço a Deus que nenhuma escolha que a gente faça nessa terra nos tire a eternidade. Que Deus abençoe a todos.
Agora vamos cantar o hino 309. Oremos. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu
o livre-arbítrio, Senhor, por amor por nós. Nos ajuda, Senhor, a usarmos essa dádiva, fazendo as escolhas certas, Pai. Que o Senhor esteja presente grandemente na vida de todos os irmãos que estão aqui presentes, de todos os irmãos que estão assistindo. Que o Senhor ajude a cada um a fazer as escolhas certas para essa vida e para a futura. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma ótima noite, um ótimo retorno para os nossos lares, uma ótima semana ao teu lado, Pai. Cuide do pedido que está no coração de cada um dos irmãos e abençoe a todos. É o que te peço e agradeço por Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, os quero ser quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor.